Módulo 2, aula 17. Procedimentos de trabalho. Dentro das atividades diárias, algumas rotinas devem ser observadas a fim de garantir a correta execução dos trabalhos e evitar a ocorrência de acidentes, tanto com os colaboradores e prestadores de serviço, quanto com as pessoas que direta ou indiretamente estão relacionadas às suas atividades, como os usuários dos equipamentos, por exemplo. Dentre essas rotinas, podemos incluir inspecionar as ferramentas manuais, utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, estar atentos aos manuais e instruções de equipamentos e máquinas, não utilizar adornos no trabalho com eletricidades e equipamentos, estar atento aos procedimentos, instruções, manuais operacionais, realizar checklist e a APR das atividades. A NR10 estabelece que os serviços de instalações elétricas devem ter o seu procedimento de trabalho próprio. Elas devem ser planejadas e realizadas em conformidade com procedimentos de trabalhos específicos. Eles devem ser padronizados. Eles devem conter a descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo. E eles devem ser assinados pelo profissional conforme os requisitos dessa norma. Ainda de acordo com a NR10, os serviços de instalações elétricas devem ser precedidos de ordem de serviços específicas, aprovada por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências de procedimentos de trabalho a serem adotadas. As ordens de serviços são as ferramentas que as empresas utilizam para nos dar uma garantia de que nós estamos indo no local certo, na data certa, da forma certa, para realizar o serviço que nós temos que fazer. Imagina uma empresa de grande porte, com 30 painéis, como que você vai saber qual é o painel que está programado a atividade daquele dia? A ordem de serviço tem esse objetivo, para que você vá no local certo e todos falem a mesma informação. Falem em mesma informação significa que essa informação esteja registrada, porque quando você faz uma atividade apenas falando sem registro, ou seja, quando a informação é apenas verbal, isso pode acontecer, pode gerar falha, pode gerar um acidente. Para os mais experientes, quem nunca teve uma informação, o painel X está desligado, e na hora que você chegar lá o painel X estava ligado, e quem estava desenergizado era o painel Y. Então, a informação registrada, informação ordem de serviço, ela é importante para isso, para dizer e colocar todos na mesma base. Finalmente, os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica, as competências e responsabilidades das pessoas envolvidas, as disposições gerais, as medidas de controle e as orientações finais. Então, uma boa ordem de serviço tem que ter todos esses campos para orientar a sua execução de atividade. Mas se não tiver um dos campos, a ordem de serviço não serve? Não foi isso que nós falamos. É que ela vai ficar pendente de alguma coisa. Por exemplo, numa base técnica, ela vai presumir que o trabalhador conheça um equipamento, ou conheça aquele modelo de equipamento, que não pode ser uma realidade. Então, a ordem de serviço, os procedimentos de trabalho, eles têm que ter justamente esse foco de que quanto mais informações ela tiver, clara, simples, orientada, ela vai ajudar os trabalhadores a realizarem a atividade adequada. De qualquer forma, a norma apenas indica o caminho. A elaboração dos procedimentos
ela é de responsabilidade das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que estão ali, do responsável da planta, do responsável da área. Então, a norma não vai resolver todos os problemas. A norma vai apenas indicar o caminho. De qualquer forma, esse caminho indicado pela norma vai dizer para a gente o seguinte: que toda equipe tem que ter um dos seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos trabalhos das outras pessoas. Quando você está fazendo um trabalho sozinho, isso aí não é aplicável, evidentemente. Mas quando você está com uma equipe, seja uma equipe de você mais uma pessoa, uma das duas pessoas tem que ser o responsável pela atividade. Eu não sei se vocês lembram daquele velho ditado: cachorro com muito dono morre de fome. Então, da mesma forma, se aplica aqui no nosso trabalho. Em qualquer equipe, seja de 2 ou seja de 1.000 pessoas, você deve ter pessoas que sejam indicadas para para executar a supervisão e a condução dos trabalhos identificados. Além do que, a norma indica que a alternância das atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e competências dos trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde de trabalho de todos os envolvidos. Dentro ainda do campo procedimentos de trabalho, antes de se iniciar os trabalhos em equipes, os seus membros, em conjunto com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia. Não existe aquela história: cheguei, saio para a área e vou ver o que tem para fazer. Você tem uma atividade programada? Então, junta-se, conversa-se por 2, 3, 5, 10, 15 minutos que forem necessários, se fazendo uma avaliação prévia do que vai acontecer e do que onde que ele se deve ir e do que se deve fazer. Por quê? Não adianta eu ter um trabalho no meio de uma fábrica, sujeito a uma série de perigos, e eu não estar lá preparado para cada uma dessas situações. E deve-se estudar e deve-se planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicáveis aos serviços. Cada empresa adota uma forma própria de procedimentos de trabalho de ordem de serviço. Se não existirem procedimentos de trabalho na empresa ou mesmo para as atividades independentes, cada um de nós deve se acostumar a desenvolver procedimentos de trabalho, pois com ele avaliamos tempos para execução de atividades, materiais necessários, ferramentais necessários, interferências possíveis e, principalmente, como executamos atividades sem provocarmos nenhum acidente. Análise de procedimentos de trabalho. Qual de nós, profissionais, nunca começou a executar um trabalho, estava no meio do trabalho, a 10 metros de altura, em cima de uma plataforma, e de repente percebe que não está ali na mola a chave adequada para soltar um parafuso que está lá em cima. Aí tem que descer tudo para voltar e pegar a chave. Então, a análise de procedimento de trabalho é fundamental para todos os sentidos, principalmente para a gente garantir que não ocorra nenhum acidente sem que a gente tenha avaliado. Vamos agora verificar nosso conhecimento adquirido. Boa sorte nos testes e até a próxima aula.